iniciamos um novo trimestre, uma revista nova. O título dela, E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Esse trimestre nós vamos falar sobre o Evangelho de João. E fica aqui a sugestão para fazer a leitura do Evangelho de João. 21 capítulos, rapidinho, dá para fazer uma leitura para a gente ter uma compreensão melhor no decorrer do trimestre. Então vamos iniciar nossa lição de hoje. Lição de número 1, o verbo que se tornou em carne. E o texto áureo está em João, capítulo 1 e verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A encarnação de Jesus, ela revela o amor e a proximidade de Deus com a humanidade. Deus, na sua infinita graça, através de Jesus, ele assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus, para revelar sua glória e redimir a humanidade. Jesus Cristo abriu mão da sua glória para nos alcançar. É Deus que se aproximou de nós, veio viver entre nós para que nós pudéssemos nos aproximar dele e conhecê-lo de forma íntima, ou intimamente, né? E vimos a sua glória. Os discípulos testemunharam a glória de Cristo, tanto seus milagres como a sua ressurreição. A revelação de Deus em Cristo, ela manifesta o caráter de Deus, é a manifestação do caráter de Deus. É a plenitude da graça e da verdade de Deus. Quem vê Jesus, quem conhece Jesus, conhece a própria glória de Deus. A graça e a verdade de Deus está ligada, né, a Cristo, que veio para salvar os pecadores e para mostrar essa verdade para o mundo. Nós não merecíamos a salvação, mas Cristo ofereceu isso de forma gratuita, por sua graça, pelo seu favor imerecido. Jesus mostrou a verdade para o mundo. O caráter de Jesus é perfeito. Existe um equilíbrio perfeito entre a graça e a verdade de Jesus. Jesus nunca comprometeu a verdade para mostrar a sua graça, e nem comprometeu a graça para ser verdadeiro. Jesus repreendeu o pecado, ofereceu perdão e falou a verdade com amor. O Jesus que oferece fé, transformação e missão. Fé para entregar nossas vidas para Ele sem reservas. E a partir daí, acontece gradativamente a transformação do nosso caráter, da nossa conduta, que vai nos levar à missão, que é refletir a presença do Senhor, a presença de Cristo na nossa vida. E sermos testemunha da obra de salvação que Cristo veio realizar aqui. Quem foi alcançado por Cristo não pode permanecer o mesmo. E a verdade prática. O verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. A vinda de Jesus ao mundo foi talvez o evento mais marcante da história da humanidade. A encarnação de Cristo foi necessária para que Deus pudesse agir na redenção da humanidade. Era necessário. Então, Deus, no seu infinito amor, enviou Jesus, seu filho amado, no tempo determinado por Deus, no período que o mundo estava preparado de forma completa, né? Culturalmente, politicamente, espiritualmente, para receber o Messias, que veio para redimir os pecadores, para restaurar a comunhão perdida. Ele não veio como um ser celestial intocável. Jesus entrou na história como um homem, experimentou dores, desafios, experimentou todas as dificuldades da vida humana, e tudo isso foi para se identificar conosco, para se identificar com a gente, a fim de oferecer salvação para a humanidade. Ele nasceu debaixo da lei e cumpriu toda a lei, vivendo de forma obediente, vivendo em obediência perfeita a Deus, para nos libertar da condenação. Jesus pagou o preço do pecado e trouxe justificação, porque a redenção liberta o homem do pecado, torna o homem justo diante de Deus. E em Cristo a nossa identidade é mudada. Nós somos perdoados e somos adotados como filho. Nós podemos chamar o nosso Deus de Pai. A leitura bíblica em classe está em João, capítulo 1, dos versos 1 ao 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhos, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio
para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo o homem que veio ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A introdução da nossa lição nos diz assim: nesse trimestre, vamos estudar o Evangelho de João. Em comparação com os outros 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, o de João destaca-se especialmente por concentrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor desse evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos, que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A gente pode dizer que o Evangelho de João, ele é um evangelho único entre os 4 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, eles apresentam uma visão mais histórica, mais cronológica da vida de Jesus. João não. João escreve com um propósito teológico mais profundo. Ele tem o propósito de revelar a identidade de Cristo, não como profeta, como mestre, mas como o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, né? E o propósito, assim, eu creio que é conduzir o leitor a crer nisso, a acreditar na vida eterna. Os milagres de Jesus estão sempre fortalecendo a nossa fé, leva, né, a gente a ter confiança no poder de Jesus. Cada milagre de Jesus era uma assinatura divina de quem Jesus era. Em João 3, de 3 a 5, ele vai falar sobre a necessidade do novo nascimento. E a fé em Jesus, ela nos transforma completamente. Esse texto, ele mostra que a necessidade da gente acreditar e ser transformado, ou se transformar através da palavra. Em João 15:5, ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. É uma fé que leva a permanecer, a um crescimento, a dar frutos, né? Através dessa fé, vai permanecendo, vai crescendo gradativo, vai dando frutos. Então, o Evangelho de João, ele revela a vida eterna, não no futuro, no céu, mas uma comunhão presente aqui na terra com Cristo. Lá em João 10:28, eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer. Então, essa vida eterna começa aqui, aonde nós já estamos vivendo. E o primeiro ponto da nossa lição, o Evangelho de João. Primeiro subtópico, autoria e data. O apóstolo João é autor do Evangelho que leva o seu nome. A confirmação de sua autoria encontra-se no próprio texto e também nos escritos dos denominados pais da igreja. Admite-se que tenha sido escrito entre 80 e 90 depois de Cristo. De acordo com os estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância nesse 4º evangelho. O Evangelho de João, ele foi escrito pelo apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. João era um dos discípulos mais próximos de Jesus. E ele deixa isso muito claro no evangelho que ele escreveu, no Evangelho de João. João demonstra que tinha um conhecimento íntimo de Jesus. Ele menciona alguns eventos que não foram descritos nos outros evangelhos. E João, ele se identifica, ou ele se autodenomina como o discípulo a quem Jesus amava. Então, o livro de João foi escrito entre 85 e 95 depois de Cristo, possivelmente em Éfeso. João faz uma linguagem mais desenvolvida do que os outros evangelhos. É uma linguagem mais teológica sobre a divindade de Jesus. João apresenta Jesus como o verbo divino. João usa o termo verbo, que seria o logos, né? É o logos, né? Para se referir a Jesus como uma manifestação plena de Deus. E a gente fala que esse termo é teológico porque o conceito de logos, ele ele tem, né, o mesmo significado tanto para o judeu quanto para o grego. Então,
Para o judeu, logos significa a palavra criadora de Deus, ou seja, aquilo que a criação, né? Ele remete à criação. E para o grego, logos significa o princípio racional do universo, ou seja, o início de tudo. Então, João, ele revela para o mundo o Jesus que não foi criado, mas o Deus eterno, que é eternamente divino, de maneira que todos que tiverem acesso aos escritos de João vai entender e interpretar da mesma maneira. Segundo subtópico, o propósito do Evangelho. O Evangelho de João tem como um dos seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, ao crer, encontrar vida em seu nome. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como o prólogo de João, ou seja, a apresentação desse Evangelho. Nesse trecho, o apóstolo apresenta Jesus como filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Assim sendo, o Logos é a palavra encarnada. Então, como eu já comentei, o Evangelho de João ele não é só um registro histórico. Ele tem um propósito evangelístico, teológico. Olha aqui, ó, João 20, 30 e 31, ó. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o propósito de João é levar o mundo a crer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, a divindade de Deus. Então, João, ele se propõe a esclarecer que a fé em Jesus é o que vai resultar na vida eterna. Somente com a fé, através da fé em Jesus, a gente vai chegar à vida eterna. O objetivo final, né, de crer em Jesus é a salvação. Então, João, ele não escreveu um livro assim a título de informar, de trazer informação. Então, o objetivo do Evangelho de João é a transformação de vida através da fé em Jesus. Ó, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Evangelho de João não é um livro para informação, mas para transformação. O terceiro subtópico, a natureza de Jesus. Apesar de o Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Nesse sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. O Evangelho de João, ele enfatiza de maneira forte, né, fortemente ali a divindade de Jesus. E também apresenta a humanidade de Jesus de maneira muito profunda. João, ele mostra que Jesus não apareceu como homem. Ou seja, lá no início, na criação, Jesus não aparece como homem, mas ele vem para a humanidade, ele é inserido no mundo numa natureza totalmente humana. Então, Jesus assumiu a natureza humana e, como nós já comentamos, passou por todas as limitações que qualquer ser humano passa. Todo ser humano passa. Ele sentiu fome, sentiu cansaço, sentiu sede, chorou, teve tristeza, teve alegria, sentiu compaixão, passou por dor, por sofrimento, experimentou a morte, traição, tudo que nós passamos nessa vida, Jesus também passou. Então, Jesus viveu aqui como um ser humano real. Desenvolveu amizade, teve emoção, demonstrou amor, ensinou com exemplo, com palavra. Jesus venceu a tentação. E tudo isso foi para nos ensinar que nós também podemos vencer. Jesus venceu a morte e ainda deixou para nós a certeza da ressurreição e a prova de que nós teremos um corpo transformado. Como é um corpo transformado? E Jesus foi o único que teve o corpo transformado. Então Jesus se manteve no próprio corpo e provou que ele era verdadeiramente humano. Venceu e foi glorificado. Glória a Deus. E o segundo ponto da nossa lição, Jesus é o Verbo de Deus. Primeiro subtópico, a revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o Verbo. É provável que tenha como referência Gênesis 1:1.
esse primeiro versículo do Evangelho mostra que o Verbo é Deus no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim. Assim, muito além do passado, desde o princípio, o Verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. Em João 1, apresenta uma revelação ainda mais profunda, né? O Verbo que existia antes da criação, que estava presente lá na criação e que veio no mundo para trazer luz para a vida dos homens. Essa conexão do relato, né, da criação, do relato lá de Gênesis para a chegada do Messias, revela que Jesus Cristo não é algo novo. Cristo não era algo novo, não chegou, não veio para a humanidade como algo novo, mas é algo que de fato ultrapassa os tempos, vai muito além do passado. Jesus se manifestava ou tem se manifestado desde a eternidade. Então, em Gênesis 1, quando Deus cria todas as coisas, no tempo, no espaço, Jesus estava presente. E João revela que mesmo antes de existir, o Verbo já estava com Deus. Então, antes que houvesse qualquer coisa na criação, o Verbo já estava com Deus. Então, João deixa claro que Cristo não é parte da história. Ele é a origem de tudo que existe. Ele é o fundamento da nossa fé. O que significa que Jesus não começou em Belém. Ele sempre existiu como Deus eterno. Então, João revela essa distinção e, ao mesmo tempo, a unidade dentro da Trindade. Então, o Verbo estava com Deus e era Deus. Então, isso confirma, né, traz a confirmação de que ele estava com Deus e era Deus. Jesus é divino e coeterno junto com o Pai. O segundo subtópico, a natureza fundamental do Verbo. Tal como Deus é eterno, também o Verbo o é. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve o Verbo como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Assim, conforme o seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto o Verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Então, desde o início da Bíblia até o final da Bíblia, a figura do Verbo de Deus, da palavra, Jesus Cristo, é revelada como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, em Gênesis, a gente vai ver o poder criador da palavra. E no Evangelho de João, a palavra se fez carne. E em Apocalipse, Jesus se apresenta como o soberano de todas as coisas. A natureza do Verbo encarnado revela sua eternidade, revela sua ação, sua soberania em toda a história. Antes da criação de todas as coisas, o Verbo já existia eternamente com Deus. Então, assim, vamos ler lá, ó. João 1 e 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, antes que houvesse o tempo, antes que houvesse a matéria, o Verbo já existia, Jesus já existia. Ele estava com Deus, daí mostra uma distinção, né? E era Deus, o que revela a divindade de Cristo, né? Então, em Gênesis, Deus cria por meio da palavra. João esclarece que a palavra era já o próprio Cristo. Então, tudo que existe foi criado por ele e para ele. Então, como eu já disse, Jesus não começou em Belém. Ele é eterno e ele é o fundamento, ele é a fundamentação, ele é o fundamento, ele é o alicerce da nossa fé. Então, o mesmo Jesus que estava lá no início da criação será o Jesus, o Senhor do final de todas as coisas. Então, desde a criação até o fim dos tempos, Jesus é o centro de tudo. Ele não é parte da história, ele é o Senhor da história. Ele é o Verbo eterno. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é o Verbo encarnado. João 1,14, ó. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus não falou só com os homens, ele veio viver entre os homens. Jesus veio para mostrar Deus como ele realmente é. Lá em João 14,9, ó. Quem vê a mim, vê ao Pai. E Jesus é o Verbo glorificado. Ó, lá em Apocalipse 1,18, ó. Eu sou o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E ainda, ó, para fechar, ó, Apocalipse 1,8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E o
terceiro subtópico, no princípio era o verbo. Conforme já referimos, no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos e que significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção da expressão, tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender esse termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que apresenta a expressão da divindade, a revelação de Deus. Então Deus nunca ficou distante da humanidade. Desde a criação, ele sempre tem se manifestado para o ser humano de diversas maneiras, de diversas formas, revelando seu amor, seu caráter, seu plano de salvação. O mundo natural, ele revela a grandeza de Deus, a ordem, a beleza de Deus, a gente vê na natureza. Toda a criação de Deus, na verdade, tem a impressão digital de Deus, é perfeita. É exatamente isso, a perfeição da natureza, a perfeição do universo são testemunhos da existência e do poder de Deus. Então, Deus deixou evidência da sua existência em toda parte. Tudo que ele criou, como eu já disse, tem a impressão digital de Deus. E João 1:1 está uma das formas mais perfeitas dessa manifestação, que é o verbo que se fez carne, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então esse versículo mostra que Jesus é o verbo, sempre existiu, sempre esteve com Deus e é Deus. Ele é a máxima, o ponto máximo da manifestação divina para a humanidade. Mas no longo da história, Deus sempre se revelou de várias maneiras. Jesus não é a amostra de um pedaço de Deus. Ele é Deus em plenitude. Deus não ficou só na palavra. Ele não só falou com a humanidade, ele veio até o homem. Então a maior manifestação do amor de Deus foi ele ter vindo e morrido na cruz. Então Deus não apenas disse que ama, ele provou isso. Ele provou que nos ama na cruz. E o terceiro e último ponto da nossa lição, a encarnação do verbo. Primeiro subtópico, a manifestação do verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder de sua palavra. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciada por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Então, desde o princípio, tem uma diferença muito clara entre luz e trevas, verdade e mentira, vida e morte. Quando Deus criou o mundo, a primeira coisa que ele fez foi separar a luz das trevas. Da mesma forma, quando o Verbo se manifestou, quando Jesus veio ao mundo, ele trouxe a verdadeira luz. E essa luz fez distinção entre as trevas, entre os que vão receber Jesus, entre os que receberam Jesus e entre os que rejeitaram Jesus, entre os que recebem Jesus e entre os que rejeitam Jesus. Então a luz resplandece nas trevas e a luz de Cristo, ela brilha e dá vida para todos que recebem, para todos que a recebem, né? Então Jesus veio no mundo, mas muitos não o receberam. Muitos não o reconheceram como Cristo. Então, as trevas sempre tentaram apagar a luz, mas nunca puderam vencer. Muitos rejeitam a luz porque amam mais as trevas. E isso é uma cegueira espiritual que impede, né, das pessoas verem a verdade. Porque a gente sabe que quando uma pessoa está cega, ou ela está na cegueira, né, tanto faz se tem uma luz acesa ou uma luz apagada, ela só vai enxergar a escuridão mesmo. Então, quem vive nessa cegueira espiritual, cego pelo pecado, ele vai rejeitar sempre a luz mesmo. Então, a cegueira espiritual é o que impede o homem de ver a luz. Fazer distinção entre a verdade e a mentira. E o problema não está na luz, mas está na cegueira daqueles que rejeitam a luz. Aqueles que rejeitam a luz por causa do orgulho, por causa da incredulidade, por causa da vida de pecado. O que acontece? Quando a luz de Cristo ela entra na nossa vida, ela expõe tudo. Da mesma forma quando tem um quarto escuro, um lugar escuro. Então, quando acende a luz, tudo que estava oculto começa a aparecer.
E a palavra de Deus é isso, Jesus é isso. Ele expõe o pecado e por isso que muitos fogem da verdade, fogem de Jesus, fogem da palavra de Deus. Muitos preferem viver no pecado ao invés de se submeter à verdade de Cristo. Por quê? Porque a verdade de Cristo transforma. A luz, ela transforma. É impossível a gente acender a luz num lugar escuro, ver um monte de bagunça e não se organizar ali. Então, a luz de Cristo, ela transforma todo aquele que aceita, que acenda a luz ali. Então, quem recebe a luz é transformado e deixa as trevas para trás. Segundo subtópico, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Quando Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independente da raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus, pela fé em nome de Jesus. Tanto aos judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Assim, aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor ao Pai. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Então, desde o início da criação, Deus ele desejou ter um relacionamento próximo com o ser humano. No entanto, o pecado separou o homem de Deus e nós nos tornamos estranhos a Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus, como diz a palavra, né? O pecado fez de nós órfãos espirituais, a palavra seria essa, órfãos espirituais mesmo. Nós não nascemos filhos de Deus, a gente precisa nascer de novo espiritualmente, precisa ter um novo nascimento espiritual, que é essa filiação divina, né? Até porque o pecado, sim, nós herdamos. O pecado chegou até nós por herança, mas a filiação não. A filiação, nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos afastados de Deus. Ser filho de Deus é um dom concedido através da fé em Jesus Cristo. E tem mais, a filiação não é imposição. Ser filho de Deus não é uma imposição de Deus. Deus nos dá o poder de sermos feitos ou chamados filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo. Então esse poder significa autoridade, direito espiritual para pertencer à família de Deus. Então a filiação, ela tem privilégio, mas ela também traz responsabilidades e consequências também. Então se a gente recebe Cristo, tem a fé em Cristo e recebe o poder de serem feitos filhos de Deus, nós precisamos honrar Deus como Pai. E nós sabemos que Jesus, o Filho de Deus, foi rejeitado pelo mundo. E quando nós também recebemos essa filiação, nós também seremos rejeitados pelo mundo. Nós também somos rejeitados pelo mundo. A nossa nova identidade, ela não é reconhecida pelo mundo, porque o mundo vive de maneira diferente. Por outro lado, Deus nunca vai estar distante de quem o recebe por Pai. Ele sempre vai ser um Pai amoroso, um Pai presente. Ele sempre vai nos amar, nos corrigir, principalmente nos corrigir, nos disciplinar. E Deus vai sempre disciplinar e corrigir aquele que Ele ama. Ele vai nos moldar para a gente ser cada vez melhor, para que a gente cresça em santidade, para que a gente se pareça com Ele, porque é o normal que o filho se pareça com o pai. Então, quando Deus nos recebe como filhos, então o nosso caráter precisa ser mudado, moldado a imagem e semelhança dele, para nós parecermos com ele. Então a correção de Deus é um sinal do amor paternal, sinal do amor de Deus para conosco. Quem é filho de Deus precisa viver como filho de Deus, abandonar o pecado, viver uma vida de obediência, viver uma vida de santidade, viver uma vida de separação. Então se você perguntar, todo mundo diz que é filho de Deus, mas quantos são obedientes a Deus? Quantos têm Deus como Pai? Quantos vivem como filho de Deus? Quantos se comportam como filho de Deus? Quantos vivem como a realeza, né? Porque Deus é um rei, Deus é o rei eterno. E para ser filho de Deus precisa viver como realeza. E a realeza não vive igual a todo mundo. A realeza é diferente, é separada. Então, para ser filho de Deus requer uma vida separada, um comportamento de realeza. E o terceiro e último subtópico, a manifestação e a habitação do verbo. A frase, o verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. É importante notar a expressão, e habitou entre nós. No texto grego, a expressão indica que o verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós.
Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Desde o princípio, Deus sempre desejou habitar no meio de seu povo. No deserto, Deus ordenou para Moisés a construção, que se construísse o tabernáculo para que a presença dele pudesse se manifestar ali para o povo. A glória de Deus, ela enchia o tabernáculo. Então, o tabernáculo, ele era só a sombra daquilo que viria depois, de Jesus, da manifestação plena de Jesus, ou da presença de Jesus. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, é aquela glória que enchia o tabernáculo, agora é a presença real do Espírito Santo na nossa vida, que enche o nosso coração, que enche o coração de cada crente. Então Deus, ele não habita mais em tenda fechada, feita por mãos humanas, mas ele habita nos corações rendidos, nos corações que estão dispostos a receber a presença dele. Então Moisés, ele pediu para ver a glória de Deus, mas ele não pôde ver a glória de Deus plenamente. A glória de Deus, ela ficava escondida no Santo dos Santos. E o que estava escondido, aquilo que estava escondido no passado, foi revelado em Cristo. Então, a plenitude dos tempos, ou na plenitude dos tempos, Deus entrou na história de uma forma definitiva. Então, João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a glória de Deus não é mais um mistério. Ela brilha em Cristo. Ela brilha em nós, ou tem o seu reflexo na vida de todo que serve a Deus, de todo aquele que recebe Jesus como Salvador, na vida de todo aquele que está cheio do Espírito Santo. Então, o Deus que era invisível foi manifestado de forma plena em Jesus. Então, lá em João 14:9, vai dizer que quem vê Jesus, vê o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Foi exatamente isso que Jesus falou. Então, no Antigo Testamento, o acesso a Deus era restrito. Porém, com a morte de Jesus, o véu foi rasgado na cruz. Então, nós temos o livre acesso. Jesus não apenas revelou o Pai, Jesus não veio só trazer a revelação de Deus, mas ele nos deu acesso ao trono da graça. E assim a gente encerra essa lição maravilhosa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e foi um prazer servir.